Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, aqui no Bom Dia Notícias. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Para quem está nos acompanhando, essa quinta-feira marcada por uma goleada do Grêmio na noite de ontem. Isso que eu ia falar, né? Ontem a gente falava aqui da preocupação da estreia do Grêmio na Libertadores, né? O Grêmio que vinha da derrota do final da Copa do Brasil. Como é que viria esse Grêmio? Veio com uma grande resposta e uma goleada para cima do... Como é que é o nome mesmo do time? Ayacucho. Ayacucho. É o peruano, Ayacucho. Isso aí. Se esperava antes da partida começar, até por conta da popularidade desse time do Ayacucho, que seria... que sempre haveria o favoritismo do Grêmio, porque era um time de pouca expressão, não é muito conhecido, e que, por mais que fosse um jogo de mata-mata, o Grêmio, pelo menos no primeiro jogo, seria um jogo difícil, mas ia conseguir apresentar um bom futebol e que iria vencer. O medo maior era por conta da derrota contra o Palmeiras, que abalou os ânimos da equipe do Grêmio, e isso foi visível pela fala do Renato, pela fala na terça-feira do presidente Romildo Bolzan, dizendo que precisava mudar tudo, mudou o preparador físico, 5 nomes estariam vindo, e esse clima ruim fez com que o jogo, pelo menos por parte da torcida, se esperasse que fosse mais difícil. Mas em campo o que se viu foi um Grêmio muito acima, num nível muito acima do que o Ayacucho. Já no início do jogo, 2 minutos, no início da partida, o Grêmio já conseguiu ter chances claríssimas de abrir o placar, e depois veio decorrer e no primeiro tempo ainda terminar com 4 gols, 3 gols do Diego Souza nesse 6-1. Acho que alguns pontos a se destacar desse jogo do Grêmio o Grêmio tem sim jogadores e coisa que aconteceu na temporada passada, tinham jogadores que poderiam apresentar um futebol melhor do que o que vinha jogando. Ferreirinha entrou como titular, coisa que o Renato ainda não tinha dado oportunidade para ele. Pela ponta esquerda, ele foi um dos principais jogadores da noite de ontem, jogou muito bem, foi para cima, fez com que a qualidade individual fosse preponderante, ainda precisa melhorar alguns aspectos, como, por exemplo, finalização. Ele é um jogador que tende, quando tem oportunidade, não finaliza, mas é um jogador, sim, que pode contribuir para o Grêmio. Wanderson, o Vanderlei também é um ponto a se destacar, apesar de que o Grêmio pensa sim em trazer um novo goleiro, possivelmente os dois vão ser dispensados. A escolha do Paulo Vitor e deixar o Vanderlei no banco de reservas é uma das mais absurdas do que o Renato fez na final da Copa do Brasil, nos 2 jogos. Então são alguns pontos que a torcida fica com uma pulga atrás da orelha para cima do Renato. E ele disse, pelo menos o alívio, a goleada veio para o próximo jogo, imagino até que vai jogar com os reservas ou com um time bem diferente. Agora, eu acho que essa goleada serviu para meio que deixar um pouco mais tranquilo o Renato continuar. Foi uma goleada que acho que ajudou o Grêmio a virar essa página, como ele mesmo disse, da derrota e da perda do título da Copa do Brasil. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora na tabela do estadual do Gaúcho, né? O Ipiranga é líder nesse momento com 7 pontos, seguido do Aimoré, Caxias, São Luís e o Internacional, que vem com 4, o Grêmio tem 3. Inter e Ipiranga se enfrentam no fim de semana, a partir das 4 da tarde do domingo. Está marcado ainda para esse horário, Eric? É isso aí, é o jogo que vai ser transmitido pela RBS TV, Inter e Ipiranga, lá no Beira-Rio. O que dizer sobre esse Ipiranga que é líder? Tem essa semana de preparação, é uma preparação que não vai ter que ser tão intensa como a do Inter, porque o Inter já está treinando com a presença de alguns jogadores do time titular do Inter. Mas o Ipiranga tem foco. O Ipiranga joga apenas o Gauchão. Nesse momento a cabeça é toda no Inter. Em compensação, equipes como o Inter, como o Grêmio, tem que pensar na parte física, e talvez essa seja uma das grandes vantagens para o Ipiranga contra o Inter. Primeiro, não se sabe qual vai ser a postura do treinador, não se sabe se os titulares vão estar jogando, e o sub-20, se jogar o sub-20 contra o Ipiranga sim tem totais condições de vencer o jogo lá no Beira-Rio. Por mais que seja fora de casa, por mais que seja contra um grande adversário, o Ipiranga, pelo que vem apresentando nesses 3 jogos, sim tem condições. Eu chamo a atenção para Inter e Grêmio, pela questão física. O Grêmio jogou apenas uma partida, 2 adiadas, e vai jogar com os reservas no decorrer, nas próximas rodadas. O Grêmio joga no sábado contra o Esportivo, lá em Bento Gonçalves. Vai estar utilizando as reservas. Então, pensando para o lado do Ipiranga, a dupla Grenal não priorizar o Gauchão é um ponto muito positivo, Leandro.
Muito bem, mais esporte às 5 da tarde no Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado, Eric. Um abraço para ti, Leandro, para quem está nos acompanhando também, e nos vemos em breve.